Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou trazendo um resumo sobre o fenômeno da reflexão total. É importante que sejam vistos dois vídeos que foram postados anteriormente. Tem um vídeo para o primeiro ano do ensino médio e um vídeo para o segundo ano do ensino médio falando sobre a refração da luz. No primeiro ano e no terceiro ano um vídeo que fala um pouco mais sobre reflexão total. Bom, recapitulando, reflexão total é um fenômeno que ele perpassa depois da refração, então a gente precisa primeiro entender um pouco de refração, por isso tem os vídeos anteriores. A refração é o fenômeno em que a luz ela passa de um ambiente para outro ambiente. Quando essa passagem acontece justamente com ela um desvio da luz, e esse desvio a gente chama de refração. Então é importante dar uma olhada nos vídeos anteriores. Bom, primeira coisa que a gente tem que lembrar. A gente tem que relembrar o que é refringência. A refringência é a característica de um meio de desviar ou de fazer com que a luz sofra um retardo, uma desaceleração. Ela reduz a velocidade da luz e, consequentemente, há um desvio em relação a isso. Bom, meios mais refringentes significa que o índice N é maior. Meio menos refringente significa que o índice é menor. E temos a lei de Snell-Descartes, que diz o quê? O seno do ângulo de incidência, que é esse ângulozinho aqui, sobre o seno do ângulo de refração, que é esse outro de baixo, é igual ao N, o índice de refração do meio que passa, ou seja, do segundo meio, que está passando para cá, igual ao N, o índice de refração do meio que provém a luz, ou seja, do meio anterior. Aqui a gente tem que tomar um cuidado quanto à refringência, a desvio da refração da luz. Por quê? Primeiro, a gente vai ter ambientes com características diferentes. Então, ora pode estar vindo de um meio menos refringente para passar para um meio mais refringente. Observe que o desvio em relação à reta normal é menor. E de um meio mais refringente para um menos refringente, o contrário do anterior, esse desvio se torna maior. Quanto menor a refringência, maior é o ângulo. O maior é o ângulo de desvio. Quanto mais refringente, o desvio em relação a normal é menor. Bom, mas o que é então o ângulo limite? Para então a gente combinar no ângulo de reflexão total. Primeiro, se nós induzirmos aqui no ângulo de 0 graus em relação a normal, uma lanterna focalizando uma luz, um raio laser, na separação de dois ambientes, levando em consideração que nós temos um meio menos refringente passando para o meio mais refringente. O que acontece? Quando você vai mudando o ângulo de incidência da luz, você vai observando que a luz vai sofrendo um desvio normal, vai sofrendo um desvio de refração por causa da diferença dos meios. Aqui é interessante ressaltar o seguinte: quanto mais você vai deitando o ângulo, né? Quanto mais você vai diminuindo esse ângulo aqui de incidência, mais vai aumentando o ângulo de refração. Porém, existe um fenômeno muito interessante que acontece. E vai chegando um ponto que, por mais que você induza a diminuição do ângulo de incidência, o resultado do ângulo sempre vai ser o mesmo. Ou seja, existe um valor de ângulo aqui que vai ser o valor máximo do ângulo, que depois que você passar a lanterna até o ângulo máximo de 90 graus com a normal, tá? Lembrando que é o ângulo aqui, não é o ângulo com, digamos assim, eixo X com a horizontal, é com a vertical, que chama de normal. Existe um ponto aqui que depois desse ponto que você focalizar, você sempre vai ter o ângulo no seu limite. Esse ângulo a gente chama de ângulo limite. E o cálculo do ângulo limite é o seno desse ângulo é igual ao índice de refração menor sobre o índice de refração maior. Agora, e se nós mudarmos a direção, ou seja, aqui era do menos refringente para o mais refringente. Se nós mudamos então do mais refringente para o menos refringente, vai acontecer o mesmo fenômeno, só que agora o efeito vai ser oposto em relação ao anterior. Observe,
Depois que a gente vai diminuindo aqui o ângulo de incidência, toda vez que a gente vai diminuindo, novamente, vai consequentemente, quando a gente vai aumentando o índice, tá? Eu estou falando errado, não é diminuindo, é aumentando. Toda vez que a gente vai aumentando o ângulo de incidência, consequentemente o ângulo de refração ele vai aumentando. Só que acontece um efeito oposto a esse. Esse aqui, quando você chegar no ponto máximo aqui, que é o de 90 graus, vai existir um ângulo limite. Não vai ser 90 graus, ele não vai passar direto aqui em cima. Ele vai bater sobre a superfície e vai sofrer esse desvio máximo. Depois de um determinado ângulo, ele não vai mais desviar ou se aproximar dessa reta horizontal. O que acontece ao contrário. Aqui vai ter um ângulo que a gente vai aproximando a nossa reta, que depois que você chegar aqui, nesse ângulo aqui, que a gente não sabe qual que é, a gente tem que calcular. Toda a questão depende do material, da substância no qual a luz vai ser focada, vai ser direcionada, certo? Vai ter um ângulo aqui específico que quando você fizer aqui o desvio e afastamento da reta normal, esse ângulo vai acusar o ângulo de 90 graus. É como se fosse o processo inverso desse aqui, tá? Então, a reta do raio refratado, ele vai ficar a 90 graus da reta normal, ou seja, ele vai ficar na horizontal. Isso a gente chama de ângulo de limite de incidência, tá? A fórmula é a mesma da anterior, ok? Bom, e o que é o fenômeno da reflexão total? O fenômeno da reflexão total é um fenômeno no qual a gente liga, por exemplo, um raio laser, ele bate sobre uma superfície e ele é totalmente refletido, não existe refração da luz. E é justamente quando a gente está calculando o ângulo limite de incidência. Lembre-se, o de refração é quando é a refração que vai ter um limite máximo, e o de incidência é quando a incidência vai ter um limite máximo. Ora, o fenômeno da reflexão total é um fenômeno que, quando a gente está calculando o ângulo limite para incidência, ele vai acontecer que vai chegar num ponto em que toda a luz que deveria passar para refração, ela vai ser refletida. Por quê? O que acontece? Quando você focaliza, parte da luz refrata e parte da luz é refletida. Só que no fenômeno da reflexão total, é como se a luz que deveria ser refratada, ela vai ficar na horizontal aqui. Ela desaparece, teoricamente, tá? Ela meio que desaparece visualmente e fica somente a reflexão total. Tem um vídeo no Manual do Mundo que fala disso, eu até mostrei na sala de aula sobre esse vídeo, que vai explicar um pouco mais visualmente como isso acontece. Até aconselho vocês a entrarem no Manual do Mundo para verificar a reflexão total. Vou mandar o link depois eu vou mandar o link aí para vocês verem, tá ok? Aí aqui, ó, para o ângulo de incidência com medida maior que o ângulo limite, ocorre a reflexão total. A reflexão total é quando não existe refração, somente a reflexão. Vamos lá, resumo. Quando a luz se dirige de um meio mais eficiente para outros meios menos eficientes, primeiro, o ângulo de incidência é menor do que o ângulo limite, significa que tem refração. Se eles são quase iguais, aproximadamente iguais, a refração com raio refratado menor do que 90, significa dizer que a emergência é rasante, ou seja, quase no limite ali da horizontal. É só olhar os desenhos anteriores, tá? Para o ângulo limite igual ao ângulo de incidência, o raio de luz estaria junto da superfície de separação dos meios. Não se pode dizer que houve refração. É um caso sem interesse prático para a óptica. Ou seja, o raio é aquele caso do raio que eu falei para vocês, sem que haja passagem de luz para o outro lado. E o ângulo de incidência maior do que o ângulo de limite, ocorre a reflexão total, que é o seno do ângulo limite igual ao índice de refração menor sobre o índice de refração maior. Resumo, segunda condição para a reflexão total. A luz deve ser propagada do meio mais eficiente para o menos eficiente. O ângulo de incidência deve ser superior ao ângulo limite. E o valor do ângulo limite depende do par de meios analisado e da cor da luz empregada. Cores diferentes produzem refrações diferentes. Então, cada exemplo, cada caso é um caso. Então, tem que ter cuidado com isso, ok? Então, esse é o resumo. Vou estar deixando o link
para vocês verem dos vídeos anteriores no comentário. E até a próxima, viu? Falou!